estava meio instável. Obrigada. Eu vou começar. Então, gente, meu nome é Clara, boa noite. Eu sou a Clara, sou consultora de projetos. Eu entrei na Argos nesse ano e a minha ideia é participar da diretoria nesse segundo semestre. E as minhas propostas vêm muito do que eu reconheci, que eu senti falta em projetos desde que eu entrei. Eu desejo dar continuidade a muita coisa que está sendo feita nessa gestão e que vem da anterior também, mas as minhas propostas vêm desse lugar de que, quando eu entrei em projetos, realizando as pesquisas de viabilidade, realizando até os projetos mesmo, eu senti falta de algumas coisas que eu acho que ajudariam bastante o núcleo. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu entrei na UF em 22.1, então eu estou indo para o quarto período. Foi aquela primeira turma que voltou, que começou presencial, ainda tinha assim uma outra aula online, tipo Adriana Ponta, mas foi aquela turma que começou já presencial depois da pandemia. E desde que eu entrei, eu tinha muita vontade de fazer parte das instituições dentro de RUF. Então, eu faço parte do Casvinha, eu faço parte da Atlética e da Argos. Eu entrei primeiro nas outras porque eu tinha muita vontade de entrar na Argos desde antes mesmo de entrar na UF, porque eu já conhecia a Argos, eu já acompanhava um pouco no Instagram, os posts, e eu não estava me sentindo pronta ainda, e foi na virada do ano passado para esse ano que eu entendi que eu estava pronta, que eu queria entrar na Argos, e quando abriu o processo seletivo eu me inscrevi, e desde o início eu queria projetos. É um núcleo que eu sou apaixonada, porque eu amo as funções de projetos, eu amo lidar com uma parte que eu acho que é muito voltada para relações internacionais e que me ensina muito em qualquer atividade que eu faça. E eu gosto muito dessa parte de estar voltada para lidar com os clientes e ter essa relação. Esse semestre, o projeto sofreu um pouquinho com essa falta de contratos fechados, porque a gente só consegue realmente fazer nossas atividades, as principais, quando tem um contrato fechado, quando tem projetos externos. Então, eu entrei nessa falta de projetos, mas a gente conseguiu lidar bem, a gente conseguiu fazer capacitações, imersões, até chegar aos projetos que muito, muito bons que estão sendo de fazer, chegaram vários agora, e espero que cheguem mais, cada vez mais e mais, mas eu entrei nesse processo e o que eu já participei até agora, eu já dei uma capacitação de projetos, assisti a vários, agora eu estou num projeto de visto de procura de trabalho em Portugal, que a gente vai entregar no início de setembro, e eu também estou no projeto da Embaixada Solidária. Alguns núcleos tiveram um dia a dia mais ativo entrando na Argos nesse semestre, mas o projeto teve um pouco uma desaceleração, mas foi muito bom, eu aprendi bastante e eu consegui identificar alguns aspectos que eu acho que merecem uma atenção, e a minha vontade é justamente dar atenção para algumas dores que eu percebi e tentar adaptar um pouquinho isso, e sempre em diálogo com o resto do núcleo e com o restante da diretoria, até porque muita gente que é de projetos entrou no mesmo período que eu, entrou em 23.1, então eu acho que o nosso desenvolvimento dentro da Argos é bastante similar, e eu acho que a gente pode fazer uma troca legal, lógico, que também com os membros mais antigos e com aqueles que vão entrar agora, em 23.2. As minhas propostas as propostas mais inovadoras relacionadas ao que eu percebi como que eu senti falta mesmo, eu dividi em 4, que é o rodízio de projetos, os registros dos projetos no Notion e no Drive, projetos com outras EJs, que já faz parte da nossa realidade, mas eu pretendo dar um foco nisso, e a cultura de feedbacks e fazer uma integração maior do núcleo. Então, eu vou falar sobre um pouco da minha ideia de rodízio de projetos. O que eu percebo um pouco é que, às vezes, um membro de projeto está muito acostumado a realizar um serviço, assim,
É óbvio que nesse momento atípico de falta de projetos externos, isso é um pouco óbvio, mas assim, estou falando no geral, em um cenário perfeito, em que temos projetos o tempo todo. E que, assim, tem uma diversidade maior dos serviços que procuram a gente, até do tipo de projeto, porque um mesmo serviço, como visto, existem muitos tipos de visto. Visto de estudo, visto de trabalho, visto de estudo para quem já reside em tal lugar, visto de aposentadoria, o que eu estou trabalhando agora que é visto de procura de trabalho. Então, assim, a minha ideia é que cada membro do núcleo, ele tenha diversifique as suas experiências dentro da Argos. Então, a minha ideia é que uma mesma pessoa não fique presa àquilo que ela está acostumada a realizar, mas que ela se arrisque e participe de coisas diferentes. Eu acho que isso traz o benefício tanto para o membro de projetos individualmente, que vai estar lidando com questões diferentes, com atividades diferentes, e com isso cresce muito o entendimento sobre o nosso serviço, os nossos serviços. Então, realizar um projeto de visto é completamente diferente de fazer um projeto de Comex. Então, ter essas experiências variadas, eu acho que faz com que o nosso crescimento pessoal e profissional seja muito maior. E também tem a vantagem para o núcleo e para a Argos, que é capacitar cada membro a coordenar os projetos que chegarem. Então, se a gente deixa só uma pessoa assim, uma pessoa só focada em um tipo de serviço, em um tipo de projeto, ela vai ter dificuldade de coordenar um outro tipo de projeto que chegar, um outro serviço ou uma outra necessidade de um cliente. Óbvio que nós preparamos no nosso núcleo cada membro para coordenar projetos, mas a dificuldade vai ser maior do que quando aquela pessoa já está acostumada a lidar com diferentes tipos de projetos. Mesmo que aquele não seja em que ela já lidou e ela tenha que coordenar, ela vai ter uma maior facilidade de adaptação por estar acostumada a lidar com coisas novas. E eu acho que assim, dá para organizar de uma forma muito bacana isso, de um controle mesmo de cada membro e cada projeto que a pessoa já fez parte, para que quando chegue um projeto novo e precise sortear quem já fez parte, tenha prioridade quem ainda não está acostumado a lidar com aquilo e tem vontade de aprender. A minha vontade é ter um diálogo muito forte com os membros do núcleo, então ouvi-los e entender se uma pessoa tem muita vontade de realizar um estudo de mercado e ela nunca fez isso, ninguém nunca fez isso. Eu vou ouvir isso, assim, vou conversar com a pessoa, ver se tem a possibilidade dela participar, porque a nossa vontade é realmente lidar com os diferentes serviços que a Argos oferece, com os diferentes clientes e com os diferentes projetos que chegam para a gente e nos desenvolver a partir disso. Então, vai ter esse diálogo, mas a ideia é ter uma rotatividade mesmo entre os membros e entre os projetos. E vai ter, claro, essa consulta do núcleo para entender as necessidades, as dificuldades e em que ponto cada consultor sente que ele precisa desenvolver. Porque se uma pessoa tem muita dificuldade de comunicação, talvez seja mais interessante para ela estar num projeto que o cliente chega para gente, ele é uma pessoa mais fácil de lidar, porque assim ela se acostuma melhor a lidar com o cliente do que se colocar esse consultor em um projeto em que ele vai ser muito pressionado pelo cliente, que o cliente está muito impaciente e cobra muito uma comunicação ativa da gente. Então, essa consulta é importante, mas a ideia é justamente essa rotatividade dentro do núcleo. E eu pulei. Uma outra questão, essa eu sinto um pouco de falta quando eu estou pesquisando nos nossos documentos informações que podem ser úteis, que eu sinto que a gente tem os projetos prontos, os projetos que a gente já entregou, eles estão lá, eles estão registrados no Drive,
mas eu sinto que o processo deles eu não consigo encontrar com muita facilidade. E até mesmo as capacitações. Eu encontrei bastante capacitação antiga de projetos, mas elas já têm bastante tempo. Elas são, assim, do primeiro semestre de 2022. Então, eu sinto falta dessa atualização maior do Drive e de conter informações que não sejam só o produto final, mas como a equipe que estava realizando aquele projeto chegou àquilo. Então, quais foram as fontes de pesquisa, quais foram as dificuldades. Eu dei uma capacitação sobre método Scrum e na capacitação eu falei que essa metodologia acredita que as dúvidas devem ser tiradas quando termina um ciclo antes de começar outro, para não deixar chegar ao final do projeto para tirar dúvidas, porque isso pode fazer com que um erro só seja percebido lá na frente e cause erros, consequentemente, outros erros além daquele. Então, assim, se algum consultor de projetos lá atrás já encontrou a mesma dificuldade que a gente, se isso tivesse registrado, em forma de dica, em forma de relatório, seria muito mais fácil para a gente não repetir o mesmo erro e entender como evitar esses equívocos. Então, eu acredito que, tendo informações além do projeto final registradas e de fácil acesso, eu acho que isso facilitaria a gente e facilitaria muito mais os futuros consultores de projetos, as futuras gestões dentro da Argos. Então, é uma ideia que eu tive mais como legado que eu tenho vontade de deixar para o núcleo de projetos futuramente, mas que eu acho que vai ajudar quem está em 2023.2 no núcleo de projetos e na Argos também. Quando eu pesquiso informações no Drive, eu pesquiso muitas coisas de outros núcleos também. E eu sinto que quanto mais informações e assim, mais esquematizadas, organizadas por pasta, por semestre, fica mais fácil de encontrar o que eu preciso e de descobrir coisas novas que vão ser úteis para o que eu desejo naquele projeto, naquela atividade, ou então naquela busca um pouco tem um objetivo concreto, mas que eu sei que buscando eu vou encontrar algo. Às vezes eu encontro essas coisas, essas informações, mas eu sinto falta disso bem esquematizado. E no Notion também, usar o Notion para essa descrição do projeto, e a minha ideia é no final de cada um fazer um relatório e falar sobre as dificuldades, sobre as dicas para futuros projetos, sobre o que aquela equipe considera que foi bem feito e precisa ser feito mais vezes nos próximos. Então, eu acho que deixar registrado vai ajudar bastante a gente e principalmente o futuro da Argos. Projetos com outras EJs, foi até falado um pouco disso ontem na reunião, mas atualmente a gente está com um projeto que uma consultora nossa, que é a Raquel, está fazendo junto com a Expand, um processo de visto. Um projeto de visto, desculpa. E essas parcerias, elas são muito benéficas para a gente. É uma meta que precisa ser batida e elas são realizadas, mas a minha ideia é ampliar isso justamente porque eu considero que é muito benéfico para a gente, enquanto membro de projetos, ter essa troca com outras pessoas de outro curso ou de outra universidade. Isso traz novas oportunidades, isso traz um network interessante. E a gente desenvolveu agora a gente começou a desenvolver um curso de vistos que a Maria Paula e a Júlia pensaram como uma forma de trazer uma receita para Argos e deixar o núcleo de projetos mais ativo nesse período que a gente estava bem parado. E acabou que a empresa júnior que iria fechar com a gente não tinha essa necessidade tão urgente, mas a gente começou a pensar um projeto de vender um curso de vistos para alguma empresa de relações internacionais que ainda não tem esse serviço na cartilha deles. E esse é um projeto que eu
pretendo dar continuidade, porque não só eu acho que isso seria interessante como forma de nos conectarmos com outra empresa e de... Tá, obrigada. De conseguirmos clientes, mas também como uma forma de da gente desenvolver mesmo o nosso serviço de vistas. Eu acho que ensinando para o outro a gente aprende muito. E a cultura de feedback também, então minha ideia é assim que os novos membros entrarem, a gente promover um encontro entre os antigos e os novos para a gente se conhecer, porque fazer um projeto com alguém que você já conhece é muito mais fácil do que quando você sabe muito pouco sobre a pessoa e só encontra nas reuniões quinzenais, as reuniões gerais, ou nas reuniões de núcleo a cada semana. Então, é criar uma conexão mesmo e com dinâmicas de descontração e também para as pessoas se conhecerem e para fazer com que seja mais fácil para elas dar sugestões. Então, incentivar sugestões tanto de projetos quanto de capacitações que elas sentem falta, incentivar que elas façam capacitações e acompanhar os novos membros de mais de perto. Então, eu quero fazer reuniões só com os novos membros para explicar um pouco para eles sobre o nosso núcleo e explicar um pouco sobre como é a adaptação entrando em projetos. E sobre o estudo de caso, que é o caso... O estudo de caso foi sobre o que aconteceu esse semestre com a Argos, da gente não ter projetos. Eu não escrevi nada sobre a minha proposta, porque eu preferi falar mesmo. Mas a gente confia de que não vai acontecer de novo, a gente tem essa esperança de que os projetos bombem, confio em negociação. Mas, no caso, o meu plano seriam simulações de projetos, como é feito no período de trainee, mas, assim, que elas sejam mais acompanhadas, porque no trainee a gente faz aquele projeto, no final entrega e a gente recebe o feedback de como foi, o que deveria ter sido diferente. Mas a ideia é que seja como um projeto real, que tem um coordenador que vai... Então, assim, a ideia é dividir, não tendo projetos externos, a ideia é dividir o núcleo de projetos em dois e criar 2 projetos fictícios, mas com características de projetos reais, então designar 2 coordenadores, cada um para um, e, assim, estabelecer metas, prazos e acompanhamentos constantes para que seja como um projeto de verdade, porque assim eu acho que a gente consegue desenvolver as nossas habilidades como consultores de projetos e não fica parado, e também a gente tem a oportunidade de fazer projetos de serviços que chegam pouco para a gente. Os que mais chegam são visto e dupla nacionalidade, então seria uma oportunidade da gente conseguir fazer projetos de comércio exterior, que não chegam tanto, mas que preparariam o núcleo para quando um desses chegasse. E a ideia é, no final desse projeto fictício, cada grupo que foi responsável por um deles fazer uma capacitação sobre o que foi aprendido durante esse projeto e como foi, assim, sobre a experiência mesmo e como essas informações que o grupo ganhou podem ajudar no núcleo em caso de projetos reais e vão ser feitos futuramente. E é isso. Obrigada, gente. Sim, primeiro eu queria parabenizar a Clara. Gostei bastante da sua apresentação. Você tocou em tópicos bem pertinentes, que são assuntos que a gente lida na diretoria de projetos já desde a gestão passada.
Quando eu estava lendo a sua candidatura, na parte das propostas, eu achei interessante o que você falou sobre essa questão da rotatividade dos membros que realizam projetos. E aí você tinha usado a palavra esquema, e eu queria saber o que seria esse esquema que você pensou. A gente tem um drive muito grande, principalmente de projetos, inclusive foi um projeto interno que a gente fez para organizar ele, na gestão passada, e a gente tem algo como esse esquema, mas eu não sei se é o que você está pensando. No caso, a gente tem uma planilha do rodízio de projetos, que seria mais ou menos essa base de dados que você comentou. Mas eu queria saber o que foi exatamente o que você pensou, assim, na sua ideia original. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho outra pergunta, mas para não confundir, porque eu sei que essa foi extensa, eu vou deixar você responder primeiro e depois eu pergunto. Tá bom, obrigada. Então, a minha ideia é já usar essa base de dados e usar a planilha mesmo de projetos para direcionar esse rodízio, mas fazer com que... A minha ideia principal, quando eu pensei, foi não deixar com que um mesmo membro de projetos seja como se fosse um especialista naquele serviço, enquanto ele não tem tanta familiaridade com outros serviços que chegam, e isso criaria uma dificuldade dele em realizar novos projetos. Então, assim, se alguém já participou de um projeto de dupla nacionalidade portuguesa, essa pessoa poderia participar de outro, mas daria prioridade a quem não participou de um desse tipo e daria prioridade para essa pessoa participar de um de vistos. E aí, se foi um visto de trabalho, depois essa pessoa teria prioridade para participar de um visto de turismo em relação a quem ainda não participou. Então, assim, a cada projeto que a pessoa fizer, tendo essa possibilidade, isso depende muito de fatores externos, dos contratos que a gente fecha, mas ter a possibilidade de ser um projeto diferente e ser um serviço diferente. Entendi, perfeito. Outro ponto que eu queria comentar é sobre esse relatório que você falou. Eu acho que isso é uma ideia ótima, inclusive provavelmente você também viu o estudo de caso da diretoria passada, que foi justamente não foi justamente sobre esse tópico, mas era um tópico que tinha a ver porque foi em relação ao processo que a gente teve que lidar. E aí era um problema muito grande, eu concordo plenamente com o que você falou sobre a questão dos nossos registros, porque tem muitas lacunas no nosso drive de projetos antigos, muitas informações que a gente não tem acesso, e foi uma dificuldade muito grande. E aí foi justamente isso que a gente tentou desenvolver. Mas como você falou, e já ligando a um outro ponto que você comentou sobre a questão do Notion, eu sinto que, pelo menos assim, na minha gestão, eu não utilizei tanto o Notion quanto eu poderia ter usado. E aí, como eu optei mais pelo uso do Drive, eu acabei desenvolvendo algo parecido com o que você comentou no nosso Drive. E eu queria saber quais são as suas ideias em relação a como isso poderia ser feito no Notion, se você tem alguma ideia, assim, porque eu não conheço muito a plataforma, vou confessar. E aí eu não sei se lá você teria alguma ideia, assim, que poderia desenvolver ainda mais esse tipo de documento. Queria saber, assim, o que você pensou. Tá, a minha ideia o relatório que eu falei seria para entrar no Drive e tá na mesma parte de projetos antigos, tá o relatório de como aquilo foi feito. Mas o que eu gostaria de colocar no Notion seria as etapas daquele projeto. Então, deixar registrado no Notion não só quem participou de um projeto e qual foi o serviço feito e qual foi a meta daquele projeto, mas também de como aquilo foi dividido. Então, assim, colocar, mesmo em questão de tempo mesmo, o período para cada ciclo do projeto, como a gente fez, assim, em quanto tempo a gente entrou em contato com o cliente, teve a reunião parcial de entrega, como a gente esquematizou, seria
a ideia do Notion seria mais uma questão de tempo, do período, o que foi feito durante o período do projeto, como foi dividido o tempo de 25 dias úteis, que é o que a gente tem para entregar um projeto a partir do momento que o contrato é fechado, e como isso foi dividido e como cada etapa se deu, como as pesquisas iniciais sobre os documentos necessários, como foi dividida. Seria mais sobre a divisão de tarefas e divisão de tempo dentro de um projeto. Essa seria a minha ideia mais para o Notion. E para o Drive seria mais o relatório das etapas do projeto e como o projeto foi sendo feito, dicas e dificuldades. Esse seria para o Drive e a divisão seria para o Notion. Ah, entendi, Clara, perfeito. Eu entendi, então, que a sua ideia está sendo, no Notion, né, nessa parte, está sendo mais focada na parte de cronograma, né? Achei bem interessante e, novamente, queria parabenizar você pela sua candidatura, sua apresentação foi muito legal e, bom, eu espero que só venham bons frutos aí de tudo que você propôs. E é isso, gente. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta... Obrigada. Oi, boa noite, gente. Desculpa, assim, eu cheguei meio atrasado, mas pelo que eu vi, as suas propostas, elas têm bastante potencial, tal, então até parabéns por isso. Só que eu cheguei na parte que você estava falando das parcerias e tal, e era algo que eu já tinha comentado com o Lucas também, a gente encontrar outras EJs e tentar ali fazer uma parceria. E a questão é, tipo, você já tem alguma EJ em mente para a gente fazer parceria? E essas parcerias afetariam na ampliação dos nossos projetos? Às vezes, tentando propor algo novo? Luiz, obrigada pela pergunta, mas eu fiquei com dúvida numa parte da sua pergunta. Eu não entendi se em ampliação dos projetos você quis dizer ampliação dos serviços? No caso seria isso daí mesmo, ampliação dos serviços. Desculpa, canseira da viagem. Não, tudo bem, tá bom. A minha ideia não seria ampliar os serviços que a gente já faz dentro da Argos, mas seria utilizar desses serviços para fechar parcerias com outras EJs que fazem os mesmos serviços que a gente e, ao invés de fazer um projeto só com consultores da Argos, com consultores de empresas diferentes, e também, como eu dei o exemplo do curso de visto, fazer parceria com empresas que não têm o mesmo serviço que a gente, mas gostariam de ter. Então, ajudar essas empresas a se desenvolverem e fazer isso com algo que a gente já tem mais familiaridade do que elas. Entende? Certinho, obrigado. Nada, obrigada a você. Eu nem tenho uma pergunta, na verdade, só um comentário de parabéns, Clara, por seguir adiante com a candidatura. Foi muito legal essa apresentação. E, assim, sobre isso especificamente da parte de fazer projeto com outras EJs, assim, mesmo que você não tenha uma coisa agora em mente específica, um nome para dar, elas estão aí, todo mundo tem uma meta de colaboração para bater, então todos eles estão interessados em fazer alguma coisa. Assim como a gente, por exemplo, tem uma meta de membros colaborativos, membros que fazem projetos, eles têm esse interesse também de fazer ação colaborativa com outras EJs. Então, mesmo que você não tenha uma coisa decidida agora, tipo, essa é só você minimamente entrar em contato assim com a Rio Júnior, com quem tá ali, que algum fruto vai sair. E é isso, parabéns, e qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Obrigada, Júlia. A ideia é essa, explorar as nossas possibilidades. Ainda não tenho uma empresa em mente para falar para o Luiz, mas pesquisar quais a gente pode fechar parcerias e como seriam essas parcerias. A ideia é essa mesmo. Obrigada, Júlia.